No último domingo, mais de 118 milhões de brasileiros foram às urnas para escolher seus representantes. Os votos foram direcionados às assembleias legislativas estaduais, aos governos dos estados, além do Congresso Nacional, senadores e deputados federais e à presidência da República. Passado o primeiro turno, a corrida presidencial será decidida entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Em um momento histórico para a quarta maior democracia do mundo, os olhos da comunidade internacional estão voltados para o Brasil, que no próximo dia 30 de outubro decidirá o rumo de quase 215 milhões de pessoas. No Resenhas Especial de hoje, a CAS Brasil recebe a professora Argelina Figueiredo para uma breve análise do que foi o primeiro turno das eleições de 2022, com O Brasil Votou. Olá, eu sou Ariane Costa, coordenadora de projetos da Fundação Konrad Adenauer. Estamos aqui hoje para entender o resultado das eleições nesse último domingo. Para isso, nós temos o prazer de receber aqui na CAS Brasil a professora Argelina Figueiredo. Professora, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade aqui hoje. A professora Argelina, ela é professora do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e pesquisadora sênior do SEBRAP, é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bom, para começar essa entrevista, então, professora, eu gostaria de fazer, na verdade, uma consulta sobre uma análise geral, né, de quais foram os principais fatores, as principais questões que marcaram o resultado das eleições nesse último domingo. Eu agradeço muito também o convite, é um prazer estar com vocês, apesar de que a gente está aqui no dia seguinte, no day after, temos que ter muita cautela com o que vamos falar, né? O que, assim, as três características assim, que eu acho mais importantes desse período pré-eleitoral, que foi a estabilidade muito grande da liderança do ex-presidente Lula, né? E, como contrapartida, uma rejeição sempre muito grande do presidente Bolsonaro, uma consistência também muito grande na liderança do Lula, no que diz respeito assim, a camadas e segmentos maiores da população, quer dizer, a preferência entre as mulheres, entre os pobres, no Nordeste, certamente, com uma diferença enorme, e mesmo no Sudeste, com uma diferença bem pequena, mas ainda na frente do Bolsonaro, nos três colégios eleitorais maiores do Brasil, por Minas, São Paulo e Rio. E então isso já nos coloca na pergunta sobre esse resultado. O que é? Erro das pesquisas, mudança de decisão de voto na última hora. Então, eu acho que, na verdade, o Bolsonaro, mais uma vez, deu uma surpresa para a gente. Quer dizer, 2018, pegou, como se diz, de calça curta, todos os analistas, os cientistas políticos, os jornalistas, e inclusive as próprias campanhas, porque as campanhas, além das pesquisas quantitativas, fazem um acompanhamento diário do humor do eleitorado, das características do eleitorado mais aprofundadas. Então foi assim uma surpresa mesmo o desempenho do Bolsonaro. Sobre essa questão das pesquisas eleitorais, que também é muito importante tratar sobre isso. As pesquisas, historicamente, elas conseguem demonstrar e refletir, de fato, né, os resultados eleitorais, porém, nas últimas duas eleições gerais, 2018 e 2022, agora, houve essa divergência. Então, como que a gente consegue explicar esse fenômeno e se seria necessário, não sei, uma reformulação da metodologia das pesquisas? Olha, eu acho que não. As pesquisas, a metodologia, houve um certo problema que foi reconhecido por todas as pesquisas pelo fato de a gente não ter censo.
faz diferença para as amostragens a inexistência de informações mais fidedignas sobre a população como um todo, sobre o universo. As pesquisas se basearam na PNAD, a maioria delas, né? A pesquisa da Folha tem uma metodologia que é diferente, mas é desde sempre, e nunca teve uma diferença tão grande do resultado, né? E então, mas eu acho que isso não é o responsável, porque essa tendência toda foi tão consistente ao longo do tempo que eu tendo a achar, e é uma hipótese de fato a ser confirmada, que houve uma mudança na decisão do eleitor de última hora, que explica esses 5% que o Bolsonaro, quer dizer, que o Lula ficou de diferença do Bolsonaro quando ele teve mais de 10, desde maio, né? E antes até, logo que ele anunciou a pré-candidatura, ele já veio bem acima. E o fato de ser um governo mal avaliado, nunca teve um governo tão mal avaliado em todo o período agora da pós-88. E uma avaliação que era uma má avaliação muito alta, né? Então eu fico entendendo como as pessoas levantam de novo a questão do antipetismo. Eu tendo a achar que pode ser que as camadas médias da população, quer dizer, as classes médias ou parte da classe média, que também avaliou muito mal o governo Lula, o governo Bolsonaro, tenha falado, vou pensar 2 vezes. Se ganhar no primeiro turno, vai ficar um governo muito forte, vamos dar um freio aí, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou dar seguimento, porque a gente também tem outras perguntas bastante interessantes, e uma delas é sobre o Senado Federal. Ele vem se apresentando, né, nesses últimos 4 anos de governo Bolsonaro como um freio de contenção de algumas ações do governo. Porém, com o resultado, né, do último domingo e esse fenômeno bolsonarista entrando também nesse novo terço para um Senado mais conservador, como ficaria essa relação, né, executivo-legislativo com o novo terço do Senado? Eu acho que a eleição do novo presidente do Senado vai ser fundamental. Não dá para avaliar ainda como que vai ficar a composição total. Certamente o Bolsonaro ganhou senadores muito importantes, né? Damares, ex-ministros que foram fundamentais, outros leais e outros que andaram entrando em conflito, como o Moro e o Mourão, mas que vão apoiar. Então, a gente ainda não viu o que isso significa em termos da composição geral do Senado, mas certamente ele sai fortalecido. E pensando nessa nova Câmara dos Deputados, né, que se reformulou completamente, novos 513 congressistas e com a maior bancada do PL, do Partido Liberal, partido do Bolsonaro. E uma eventual vitória do Lula, daí como seria a relação executivo-legislativo em termos de governabilidade? Se você somar os partidos de direita, vai dar maioria. E a gente sabe que partidos de direita não vai votar com presidente de esquerda. Então, o Lula vai ter problema. Mas uma boa parte desses políticos são cooptáveis também. Eu acho que tem uma margem aí de negociação, não com todo mundo, e certamente vai ter quer dizer, com essas eleições, o Bolsonaro, ele consolidou uma base que ele tinha, que como presidente a gente achava que ele tinha uma base limitada, fanática, radical, e eu acho que ele deu uma ampliada nisso. Ele colocou no Congresso
os chamados bolsonaristas raiz, porque tanto no Senado quanto na Câmara principalmente, teve uma renovação alta, né? Então o Centrão vai se manter, mas a gente tem que lembrar também que o PT não teve um fracasso, porque ele também teve a segunda bancada, como aconteceu na eleição de 18, né? Que o PSL fez a primeira e o PT fez a segunda bancada. Então, e a gente está vendo um Congresso bem mais aliado. O centro-direita diminuiu, quer dizer, o centro. Eu acho que quase o Brasil está quase sem centro. Está com um centro muito reduzido. Uma parte desse centro está mais para a direita. A direita moderada ainda existe? Existe, mas muito pouco, né? Quer dizer, a derrota do PSDB, a derrocada do PSDB, tem uma importância muito grande para esse espectro ideológico, né? Então, o centro está bem frágil. E isso não é bom. O que tem, por exemplo, um terceiro ponto importante dessa eleição, e que o Lula fez em 2002 também, que nenhum candidato de esquerda no mundo inteiro pode deixar de fazer se ele quer ganhar a eleição, é se movimentar para o centro, porque não tem outra maneira. Aqui no Brasil, a gente não tem uma esquerda radical, a gente tem uma direita radical e tem uma esquerda que se movimenta pelo centro, mas em termos políticos ela não está conseguindo aumentar muito. E é isso que o Lula precisa fazer para, de fato, ganhar essa eleição. É tornar mais factível, tornar mais crível e mais comprometido com medidas que esse centro concordaria. Eu acho que não tem dúvida que a Simone Tebet vai dar logo de início, né, o apoio. O MDB sempre foi o partido de direita, as pessoas falam a direita, o PMDB está sempre em qualquer governo. Olha, na maioria dos países que tem governo de coalizão, o partido mais ao centro está sempre em qualquer governo. Porque é isso, o governo precisa do centro para governar, porque ele tem que governar com maioria. E maioria não precisa ser maioria do partido, maioria construída. Nenhum presidente pode governar, isso é um imperativo político, acho que é um erro muito grande, dizer que no parlamentarismo o presidente precisa fazer coalizão. E no presidencialismo não, porque ele pode escolher o ministério. Ele pode escolher, mas se ele escolher um ministério que não agrade a nenhum partido, ele está frito, né? É importante essa quebra de estereótipo também, né? Não é algo somente do Brasil. Não é. Isso acontece em diversos sistemas políticos, né? Isso, e eu costumo dizer sempre que governo de coalizão tem características, imperativos, mais importantes do que sistemas de governo. Porque se é governo de coalizão, qualquer um deles tem problemas que são comuns. Um dos problemas, você tem que fazer uma política de governo e você tem partidos que têm interesses eleitorais diferentes, que têm clientelas eleitorais diferentes. Como chegar a esse ponto? Então, tem que ser um governo que seja de fato de coalizão. É necessário dialogar com o centro, mas como quebrar esses estereótipos junto à sociedade, em termos de pensar a política como um tomar lá da cá? Isso aí depende muito mais de um conhecimento dos jornalistas, da elite política, dos próprios políticos em algum momento, que difundem essa ideia para a população de que é tudo toma lá da cá. O toma lá da cá, ele é existente em qualquer um. Por exemplo, um político que entra numa coalizão de governo, ele está esperando, primeiro, que ele tem um cargo
é condição sine qua non para ele ter influência. A coalizão é de governo, então ele tem que ser parte do governo. Não ter cargo, tem que ter. E é uma condição sine qua non para ele ter influência em termos de políticas, né? E é uma condição importante para ele ganhar eleições também. Então, ele tem que contribuir para o sucesso do governo, para que ele possa ganhar eleições ou contribuir para isso. Ele não vai querer participar de um governo mal sucedido, né? Então, é uma questão que faz parte do presidencialismo, parlamentarismo, de governo de coalizão. Não tem jeito. Seja um segundo turno, né, com uma vitória, isso, do Lula sendo contestada, né, fraude eleitoral, ou inclusive uma vitória do Bolsonaro sendo reeleito, inclusive estando muito mais forte no segundo mandato, quais são as perspectivas em torno de uma ameaça real à democracia no Brasil? Olha, se o Bolsonaro for reeleito, eu acho que ele não tem nenhum compromisso com a democracia, como ele sempre mostrou, e ele governou. Ele é uma pessoa que governa, atacando as instituições, enfim, toda sorte de coisa que diminui, obviamente que vai ser uma democracia muito mais frágil, enfim, que a gente vai ter, porque nós tivemos as experiências de presidentes democratas liderando o Congresso. O Congresso vem desde 2010, 2014, principalmente, ficando um Congresso mais conservador, mas não era. Apesar de ser um Congresso que não era de esquerda, porque a esquerda até tinha representação menor do que tem hoje, era um Congresso que passava políticas a favor da população, da maioria da população, etc. De qualquer forma, agora, se o Lula ganhar, eu acho que certamente o Bolsonaro vai tentar o democracia. Ele, novamente, ele não tem compromisso com nada, e dele eu espero qualquer coisa. Vai ter sucesso? Eu não acho que as chances são muito grandes. Queria muito agradecer a sua participação, sua análise, sua disponibilidade. Muito obrigada por vir aqui conversar com a gente. É um tema de muita relevância. E lembrando que a professora Argelina Figueiredo, junto com o professor Fernando Guarnieri, escreveram um artigo para o primeiro volume do Cadernos Adenauer esse ano. Então, eu convido vocês a entrarem nas nossas mídias sociais, no site institucional da CAIS, para ter acesso a esses conteúdos, que são conteúdos de qualidade, conteúdos plurais. E lembrando também que faremos um evento no 1º de novembro, chamado O Brasil Votou, logo após o resultado do segundo turno das eleições, inclusive para já fazer as perspectivas em torno do novo governo, em torno desses novos 4 anos aqui no Brasil. Muito obrigada!